Como assim a Tiffany vai ser a dona da empresa? Minha voz saiu firme, mas eu fechei os punhos debaixo da mesa. O lustre chique em cima da gente deixava o jantar com uma luz quentinha, mas o clima era totalmente frio. Meu pai, Walter Langston, o mesmo homem que eu ajudei a salvar a empresa da falência, mal levantou os olhos. Grace, vamos encarar a realidade, ele suspirou, como se estivesse explicando algo para uma criança. Você é ótima na parte técnica, mas não tem perfil de líder. A gente precisa de alguém que as pessoas respeitem. A Tiffany é a escolha óbvia. Tiffany estava bem na minha frente, com aquele vestido perfeito, tomando vinho e sorrindo com aquele ar de superior. Ela não fez nada quando a Langston Enterprises estava prestes a quebrar. Agora que a empresa está indo bem por causa do meu trabalho, tudo está sendo dado para ela. Eu criei o software que salvou essa empresa, falei firme, minha voz cortando o barulho dos talheres nos pratos. Sem isso, você nem teria mais empresa para dar para alguém. Meu pai riu baixinho, como se achasse graça da minha raiva. Com calma, enfiou a mão no bolso, pegou a carteira e jogou uma nota de $100 na mesa. Pelo seu esforço, ele disse, com desprezo. Fiquei olhando aquela nota de $100 do lado da minha taça de vinho, que nem toquei. $100 pelos anos virando noites programando, pelas madrugadas estudando relatórios, pelo sistema que transformou a Langston de quase falida em uma empresa de 600 milhões. $100. Minha mãe se mexeu na cadeira, meio desconfortável. Olhou para mim, mas não disse nada. Ninguém disse nada. Olhei para o meu pai, o homem que eu admirei e que sempre tentei impressionar. Naquele momento, tudo ficou claro. Nunca foi sobre esforço, inovação ou lealdade. Era sobre controle. Entendi, sussurrei, mais baixo do que eu queria. Peguei a nota de $100, dobrei e coloquei dentro do meu guardanapo. Me levantei. Grace, não seja dramática, disse meu pai, com um gesto de desprezo. Eu sorri de leve, me sentindo estranhamente calma. Não tô sendo dramática. Tá claro que meu papel nessa família é de figurante. Então, tô saindo de cena. Tiffany riu baixinho, quase não escondendo a alegria. Grace, minha mãe começou a falar baixinho, mas eu já estava saindo. Meus saltos batiam firme no chão de mármore enquanto eu ia embora. Sem gritar. Sem bater porta. Só saindo. No dia seguinte, cheguei cedo no trabalho, como sempre. A Langston Enterprises tinha mudado muito no último ano. Antes era um lugar cheio de medo, fofocas de demissão, gente pedindo para sair. Agora, por causa do meu software, éramos líderes do mercado. Nossos sistemas automatizados faziam o trabalho de semanas em minutos, e já estávamos vendendo para fora do país, com grandes clientes. Mas, naquele dia, algo parecia fora do lugar. Os funcionários trocavam olhares nervosos. As conversas pararam de repente quando eu passei. Quando cheguei no meu escritório, a porta já estava aberta. Minha mesa estava vazia, meu computador tinha sumido, e até a plaquinha com meu nome, Grace Langston, diretora de tecnologia, não estava mais lá. Tiffany estava sentada confortavelmente na minha cadeira, mexendo nos papéis como se fosse a dona de tudo. Ela olhou para mim com um sorriso falso e exagerado. Ah, bom dia, Grace. O papai não te avisou? Disse ela, com aquela voz fingida. Eu vou ficar com esse escritório agora, e você vai me reportar diretamente. Meu estômago revirou, mas meu rosto ficou firme. E qual é o meu novo cargo? Perguntei, calma. Tiffany deu de ombros, como se isso nem importasse. A gente vê isso depois. Talvez suporte de time, falou, rindo de leve. Na verdade, o papai achou melhor você tirar um tempo de folga. Relaxar, cuidar dos seus hobbies. Não se preocupa, você ainda vai ter alguma função aqui. Respirei fundo, tentando manter a calma, mesmo com o coração batendo forte nos meus ouvidos. Depois de tudo que eu fiz, noites sem dormir, 1000 soluções criadas, a empresa salva por causa do meu trabalho, agora estavam me deixando de lado. Como se eu não valesse mais do que aqueles $100 que meu pai jogou pra mim, tirando sarro da minha cara. Olhei para Tiffany e depois para o logotipo da Langston Enterprises no vidro do escritório. Antes, aquilo significava família, lealdade, um legado.
Agora, só mostrava traição. Mas eu não falei nada. Não gritei, não discuti. Só balancei a cabeça, entendi tudo. E, com dignidade, me virei e fui embora. Eles achavam que tinham ganhado. Que eu ia sumir quieta. Mas quando a porta do elevador se fechou atrás de mim, fiz uma promessa: eles não têm ideia do que tá vindo por aí. No dia seguinte, voltei para a empresa e fui direto para a mesa pequena onde me colocaram, num cantinho escondido, perto dos estagiários que nem sabiam quem eu era. Eu não reclamei. Só observei, quieta. Em poucos dias, ficou claro que Tiffany não sabia o que estava fazendo. Ela se enrolava com tudo. Gastava tempo demais em reuniões inúteis, ignorava dados importantes, e trocou os gerentes experientes por amigos que não entendiam nada. Logo, a empresa estava de novo perto de quebrar. Tudo que eu construía estava desmoronando na minha frente. Então, tomei uma decisão ousada: se a Langston Enterprises não me valorizava, eu ia criar algo melhor. Numa noite, me encontrei em segredo com 3 das pessoas mais incríveis com quem já trabalhei. Willie, nosso ex-diretor financeiro, que ajudou a tirar a empresa de uma dívida enorme. Amber, a analista de dados que criou nosso sistema de análise do zero. E Kenneth, meu parceiro de sempre, nosso engenheiro-chefe, que conhecia o software tão bem quanto eu. Todos os 3 já tinham saído da empresa, porque viram que o fim estava perto. Willie se inclinou na mesa, falando sério. Grace, qual é o plano? Coloquei uma pasta em cima da mesa, cheia de anotações, ideias e meses de preparação feita em segredo. Vamos começar do zero, falei com calma, mas com firmeza. Eu sabia que eles iam topar sem pensar 2 vezes. Tiffany e meu pai esqueceram de um detalhe muito importante: o software. A Langston Enterprises podia até ser dona legal da empresa, mas nunca conseguiria copiar aquele sistema sem mim. A verdade é que eu já tinha criado o código original muito antes de mostrar na Langston. E a versão mais avançada, com todas as novidades, ainda era só minha. Eu nunca cheguei a enviar essa versão para os servidores deles. Durante o mês seguinte, trabalhei em silêncio, melhorando meu software, deixando ele mais rápido, mais eficiente e mais poderoso. Quando ele ficou pronto, eu nem pensei em voltar para Langston Enterprises. Em vez disso, fui direto procurar os concorrentes. Em 2 semanas, recebi várias propostas. No final do mês, fechei um contrato de $90 milhões. Eu não estava só competindo com a empresa do meu pai. Eu estava prestes a derrubar ela de vez. O primeiro sinal de problema na Langston Enterprises foi discreto, mas fez barulho. Um cliente antigo cancelou o contrato de repente. Depois, vários outros seguiram o mesmo caminho. Tiffany entrou em pânico. Começou a demitir funcionários aleatoriamente e a culpar todo mundo, menos ela mesma. Mas a verdade era simples: o mercado tinha mudado, e mudava a cada minuto. Agora, os concorrentes tinham um software muito melhor. A Langston ficou ultrapassada quase da noite pro dia. E eu estava só começando. 7 meses depois, eu estava sentado num salão elegante de um hotel de luxo, segurando uma taça de champanhe, participando da famosa Gala dos Inovadores de Tecnologia. Esse evento reunia os grandes nomes do setor, CEOs, investidores, executivos de peso. E, naquele ano, eu era a convidada de honra. Quando chamaram meu nome, levantei e caminhei confiante até o palco, recebida com muitos aplausos. O apresentador falou com orgulho. Hoje homenageamos Grace Langston, criadora de um software de logística revolucionário que está mudando o mercado global. Sua empresa, Axian Systems, já vale mais de $900 milhões. Aplausos encheram a sala. Enquanto eu olhava para a plateia, vi 2 rostos conhecidos, meu pai e Tiffany, sentados lá no fundo. Os 2 tinham o mesmo olhar: derrota. A Langston Enterprises estava mais uma vez perto do fim. E eles sabiam disso. Sorri. Mas não foi por vingança ou raiva. Foi um sorriso de satisfação. Eu finalmente entendi a lição que eles me deram: mesmo sem querer, eu nunca precisei da aprovação deles. Nem do apoio. Eu venci do meu jeito. E dessa vez, eles não podiam fazer nada para impedir. Já fazia exatamente 1 ano desde aquele jantar humilhante,
quando meu pai jogou uma nota de $100 na mesa e ignorou tudo o que eu tinha feito. Um ano desde que saí calada, decidida a mostrar que eles estavam errados. Agora, como CEO da Axian Systems, revisando o relatório do nosso último trimestre, eu só conseguia sorrir. A nossa receita estava crescendo rápido, indo rumo aos $600 milhões. A gente ganhava mais espaço no mercado a cada mês, enquanto a Langston Enterprises só perdia clientes e dinheiro. O momento que eu sabia que ia chegar, finalmente chegou, exatamente às 9 horas da manhã, quando minha assistente entrou e disse: Grace, seu pai e sua irmã estão aqui para te ver. Respirei fundo. Estava pronta. Pode deixar entrar, falei com calma. Tiffany entrou primeiro. Mesmo vestida com roupas caras, dava para ver que ela estava cansada e preocupada. Logo atrás, veio meu pai, com a aparência abatida, mais velho, quase derrotado. Eles sabiam que tinham perdido. Graça, meu pai começou com cuidado, precisamos conversar. Fiz um gesto tranquilo, apontando para as cadeiras na frente da minha mesa. Eles hesitaram um pouco antes de sentar, como se tivessem percebido, talvez pela primeira vez, que agora estavam no meu território. Tiffany estava inquieta, batendo as unhas na cadeira e sem me encarar. Meu pai respirou fundo e falou: Olha, tivemos nossas diferenças, mas ainda somos uma família. A Langston Enterprises está com sérios problemas. Precisamos da sua ajuda. Lá estava. A frase que eu esperei tanto tempo ouvir. Fiquei em silêncio por alguns segundos, só para deixar eles desconfortáveis. Depois perguntei: E o que exatamente vocês querem que eu faça? Meu pai se inclinou, agora mais sério. Estamos dispostos a te dar uma posição importante de liderança. Subestimamos você, claramente. Levantei uma sobrancelha. Só perceberam isso agora? Tiffany finalmente abriu a boca, com a voz irritada. Grace, para de ser amarga. Estamos pedindo ajuda. Dei uma risadinha. Vocês precisam de mim? Que curioso, porque um ano atrás, você disse que eu não tinha capacidade para liderar. Que eu só servia pro trabalho técnico. Meu pai franziu a testa, irritado. As decisões foram tomadas, Grace. Mas agora temos que seguir em frente. Com a sua ajuda, podemos reconstruir a Langston juntos. Era isso. Eles não queriam minha visão, minha inteligência, nem reconhecer meu valor. Só queriam controle. Por curiosidade, perguntei: E qual seria exatamente o meu cargo? Meu pai se ajeitou, tentando parecer confiante. Você seria a segunda no comando. Ficaria logo abaixo da Tiffany. Dessa vez, não consegui segurar. Ri alto. O rosto da Tiffany ficou vermelho de raiva. Cresça, Grace. Só porque você sabe programar não quer dizer que consegue comandar uma empresa desse tamanho. Minha risada parou. Me inclinei um pouco para frente, e falei bem calma, com a voz fria. Tiffany, minha empresa vale $900 milhões. A sua está afundando. Me lembra de novo, quem é que não sabe administrar uma empresa? Silêncio. Perfeito. O tipo de silêncio que diz tudo. Meu pai tentou mais uma vez, agora quase implorando. Grace, por favor. Esse foi o momento. O momento que eu esperei minha vida toda. Aquele homem que um dia riu de mim, me ignorou e duvidou da minha capacidade, agora estava ali, pedindo minha ajuda. E tudo o que senti foi paz. Não, falei com firmeza. Tiffany se levantou de repente, furiosa. Você tá só amargurada. Sempre teve inveja de mim. Olhei para ela e sorri com calma, quase achando graça. Inveja? Tiffany, eu tenho tudo o que você sempre quis. Não tenho motivo nenhum para ter inveja. Me levantei devagar, ajeitando minha blusa com calma. Com licença, eu tenho uma empresa de verdade para cuidar. Meu pai saiu sem dizer mais nada, claramente irritado. Tiffany foi atrás, mas parou na porta. Se virou e me olhou uma última vez. Espero que você esteja feliz, disse ela, amarga. Olhei direto nos olhos dela, tranquilo, sincero. Tô sim. A porta se fechou.
Me sentei de novo e soltei o ar bem devagar. Pela primeira vez, me senti realmente livre. Eles acharam que um pedido de desculpas vazio ia resolver tudo. Que ainda sabiam quem eu era. Mas não tinham ideia de quem eu me tornei. Claro, foi bom ver eles se remexendo na própria derrota. Mas eu sabia, aquela história ainda não tinha acabado. A Langston Enterprises estava afundando. E quando um navio afunda, leva tudo junto. A pergunta era, eu deixaria isso acontecer? 4 dias depois, a resposta veio estampada em tudo quanto é lugar, sites de negócios, fóruns de tecnologia, jornais. Langston Enterprises declara falência. Um império de 600 milhões desmorona de um dia para o outro. Como o ego e a má liderança destruíram a Langston Enterprises. Todos os artigos diziam a mesma coisa, o sucesso que a empresa teve antes foi por minha causa. O software que eu criei tinha sido a única coisa que manteve a empresa viva. Depois que eu saí, a queda foi certa. Eu estava numa reunião quando minha assistente, Marilyn, bateu na porta. Grace, você vai querer ver isso, disse ela, me entregando um relatório. Quando li o último parágrafo, dei um sorrisinho irônico. A Langston estava sendo vendida. Tudo. Prédio, móveis, até o nome da empresa. Meu pai, desesperado, fez vários empréstimos tentando salvar a empresa. Agora os bancos estavam tomando tudo de volta. E eu podia comprar. Naquela noite, sentada na minha cobertura, olhando a cidade pela janela, fiquei pensando, será que eu realmente preciso acabar com eles de vez? Eu já venci. Mas aí lembrei daquele jantar do ano passado. Da nota de $100 amassada que meu pai jogou na mesa como se eu fosse só uma garçonete. Como se eu não valesse nada. Foi ali que decidi. No dia seguinte, não mandei advogado, nem consultor. Eu mesma fiz a ligação. Quero fazer uma oferta por todos os ativos da Langston Enterprises, falei com o advogado de falência, incluindo o nome. Do outro lado, silêncio. Senhorita Langston, a senhora tem certeza do que isso significa? Eu sorri. Uma semana depois, eu estava sentada na mesma sala de reuniões onde meu pai já se achou o rei. Mas agora, quem usava a coroa era eu. Os contratos estavam na minha frente. A caneta, posicionada em cima deles. Com uma simples assinatura, tudo o que ele me negou seria meu. Tiffany e meu pai estavam sentados do outro lado da mesa. Os dois com o rosto pálido, derrotados. Meu pai parecia 14 anos mais velho do que uma semana antes. Tiffany nem conseguia olhar para mim. Ainda não acredito que você tá fazendo isso, ela murmurou. Fazendo o quê? Perguntei. Comprando uma empresa falida. Pegando um nome que agora não vale mais nada. Ela me olhou direto nos olhos. Você sabe do que eu tô falando. Me encostei na cadeira, batendo os dedos de leve na mesa brilhante. Engraçado, 1 ano atrás, eu era só a técnica. Diziam que eu não tinha capacidade para liderar nada. E agora, acham que eu tenho poder demais. Meu pai soltou um suspiro bem pesado. Grace, assina logo esses malditos papéis. Peguei a caneta. Segurei por um instante, e depois empurrei os papéis de volta para ele. Ele ficou sem entender. Tiffany franziu a testa. O que é isso? Uma contraoferta? Exatamente, eu disse. Ele começou a ler a primeira página, e o rosto dele mudou de confuso para chocado. Você tá encerrando a Langston Enterprises? Tiffany ficou sem ar. Você vai desligar tudo? Eu sorri. Isso mesmo. A voz do meu pai aumentou. Por que você faria uma coisa dessas? Olhei nos olhos dele, com calma. Porque eu nunca precisei da Langston Enterprises. Mas você precisava. E mesmo assim me descartou. Agora, eu estava saindo do jeito que eu queria. Contudo, sem mais nada para provar. Mas antes, queria fazer uma última coisa. Apontei para uma cláusula pequena no final da última página. Meu pai se inclinou para ler, e ficou branco. Tiffany puxou o documento com a mão tremendo e leu em voz alta. Todos os direitos sobre o nome Langston,
patentes e propriedade intelectual serão absorvidos pela Axian Systems e aposentados permanentemente. Ela me olhou com ódio. Você não tá só comprando a empresa, você tá pagando ela. Olhei firme para ela, sem desviar. Isso mesmo. A Langston Enterprises não vai mais existir. O nome nunca vai voltar. O legado termina aqui. Ela vai sumir, igual vocês tentaram me fazer sumir. Meu pai travou o maxilar. Você tá fazendo isso só para se vingar. Balancei a cabeça, devagar. Não. Tô fazendo isso porque tem coisas que não merecem ser salvas. Dessa vez, peguei a caneta de novo. E assinei. E assim, acabou. A era Langston terminou ali. Em silêncio. Com tinta num papel. E com isso, a Axian Systems decolou. Sem mais a sombra do império fracassado do meu pai, a gente cresceu como nunca. Fechamos contratos que antes eram o orgulho da Langston. O legado deles? Sumiu. O meu? Tava só começando. 5 meses depois, chegou uma carta no meu escritório. Sem remetente. Só uma notinha escrita à mão dentro. Grace, não espero perdão. Mas espero que um dia você entenda. Pai. Li uma vez só. Depois joguei direto na lareira. Enquanto o papel queimava, junto com os últimos restos da Langston Enterprises, eu sorri. Eu tinha vencido. De verdade. Completamente. Sem nenhuma dúvida. 5 meses desde a assinatura que apagou a Langston do mapa. 5 meses desde que meu pai e Tiffany saíram da sala de reuniões com as mãos vazias. E, pela primeira vez, desde o começo de tudo, senti paz. A Axian System estava voando. Sem a Langston no caminho, a gente se expandiu com força total. Todos os grandes clientes que eram deles, agora eram nossos. Receita de 900 milhões de dólares. 70% do mercado. Um domínio absoluto. Mas não eram os números que me deixavam mais orgulhosa. Era andar pelo meu escritório todos os dias, e ver uma empresa construída com base no mérito. Gente trabalhando ali por talento. Não por sobrenome. Um negócio que eu construí do zero, sozinha. Sem precisar da aprovação de ninguém. Mas o passado, ele tem um jeito estranho de aparecer quando a gente menos espera. Numa tarde qualquer, chegou um envelope, sem remetente. Dentro, tinha um convite de papel fino, cor creme, com letras douradas, a gala anual da família Langston. Eu quase tinha esquecido disso. Todo ano, desde que eu era pequena, meus pais faziam esse evento super exclusivo, era o mais importante do setor, quando eles ainda tinham poder. Mas esse ano, não era mais eles que estavam organizando. Alguém que comprou a mansão deles no leilão pós-falência que estava fazendo isso agora. O convite não foi pessoal. Provavelmente foi automático. Quem mandou nem devia saber o peso daquele nome para mim. Mas mesmo assim, em vez de ignorar, eu tomei uma decisão. Eu não ia lá para me vingar. Nem para esfregar nada na cara de ninguém. Eu ia para encerrar um capítulo. Na noite da gala, saí do carro com um vestido preto feito sob medida. Estava calma, confiante. Eu não tinha mais nada para provar. O evento era tão chique quanto eu lembrava, lustres brilhando, música de fundo, champanhe para todo lado e ternos caríssimos. Mas agora, tudo era diferente. Eu era a pessoa mais poderosa naquele salão. E todo mundo sabia disso. Enquanto eu caminhava pela entrada, dava para ouvir os sussurros me seguindo. É a Grace Langston. Não, agora ela é dona da Axian Systems. Foi ela que derrubou a empresa do pai? Ignorei tudo. Eu não estava ali por eles. Foi então que eu vi os dois, meu pai e a Tiffany. Eles não estavam mais no centro da festa. Nenhum figurão importante por perto. Nenhuma conversa de negócios. Estavam de lado, apagados. Sombra do que foram um dia. Meu pai parecia menor. A postura de autoridade que ele sempre teve, tinha sumido. No lugar, algo que eu nunca pensei que veria nele, arrependimento.
Tiffany ainda tentava parecer segura. Mas dava para ver a tensão nas mãos. Ela apertava demais a taça de champanhe. E o olhar dela entregava tudo. Quando me viu, ficou nervosa. Pela primeira vez na vida, eu era quem tinha o poder. E os dois sabiam disso. Fui andando até eles, devagar, com passos firmes pelo chão de mármore. Tiffany ficou imóvel. Meu pai se virou para mim. E, por um segundo, vi nos olhos dele, derrota. Grace, ele disse, com a voz mais baixa e suave do que eu jamais tinha ouvido. Inclinei a cabeça. Pai. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele suspirou. Imagino que agora você vai querer se exibir. Dei um sorriso de leve. Não. Só vim dizer adeus. Tiffany piscou, surpresa. O quê? Eu não vim aqui para esfregar nada na cara de vocês, falei, deixando minha taça numa bandeja. Também não vim para lembrar o que vocês perderam. Isso já não é mais problema meu. Olhei nos olhos do meu pai. Firme. Tranquila. Passei anos tentando agradar ele. Trabalhei até cair, só para mostrar que eu era suficiente. Respirei fundo. Mas percebi que eu não precisava mais daquilo. Virei para Tiffany. E eu não te odeio. Nunca odiei. Na verdade, eu sinto pena de você. Os olhos dela se apertaram. Pena? Sim. Porque, diferente de você, eu nunca precisei roubar o poder de ninguém. Eu construí o meu sozinha. Ela tentou falar, abriu a boca, mas nada saiu. Pela primeira vez, ela ficou sem resposta. Olhei para os dois uma última vez. E então, fui embora. Sem raiva. Sem mágoa. Só com paz. Porque, enfim, eu estava livre. Saí da festa sem olhar para trás. Nem precisava. Já tinha deixado tudo para trás. Não tinha mais nada a provar. Nunca foi sobre vingança. Era sobre me tornar a pessoa que eu sempre quis ser. Entrei no meu carro e fui embora. Em direção à minha empresa, ao meu legado, ao futuro que era só meu agora. E aí, um sorriso apareceu no meu rosto. Aquela não era o fim da minha história. Era só o começo de algo totalmente novo.